E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula. Agora a gente vai começar o nosso carrinho. Então, o usuário está navegando, ele escolhe um X-Bacon, escolhe uma coca, uma batata, e ele vai clicar em adicionar e nós precisamos enviar essa informação para o carrinho. Vamos lá entender uma coisa. Estamos na tela de produtos e aí eu quero enviar essa informação para a tela de carrinho. Tem mais de um jeito de fazer isso, mas na minha opinião, o melhor jeito, mais fácil, é usando o contexto do React, ok? A gente já usou o contexto do React, então lá na tela de login, quando a gente loga, a gente pega as informações do usuário e guarda elas num contexto e aí ela fica disponível por toda a minha aplicação. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se eu adicionar um produto aqui, eu vou conseguir vê-lo aqui nessa tela. Eu também posso adicionar um produto por aqui, eu também vou ver nessa tela. A gente já aprendeu sobre o use context, a gente vai usar novamente. E só para dar uma pincelada nova, outra vez, o use context ele faz a mesma coisa que o Redux. Você vai ver muitas vagas de emprego aí pedindo Redux. O use context e o Redux fazem a mesma coisa, mas o use context ele é nativo do React. Então eu acho uma melhor opção, mas não tem segredo. Se você precisar um dia usar Redux, é bem tranquilo de aprender também. A lógica é praticamente a mesma. Você ter uma informação e deixar essa informação disponível por toda a sua aplicação, ok? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. Temos um problema que não é um problema, mas a gente já vai deixar solucionado antes que se torne um problema. A gente criou o nosso primeiro contexto aqui, que é o contexto do usuário. Se você não lembra, volta lá na aula. Então eu tenho o contexto do usuário. A gente criou aqui o nosso use context. Então a gente criou toda a lógica aqui para a gente conseguir enviar as informações do usuário. Então aqui a gente consegue usar essas informações em outros lugares da nossa aplicação. Só que aí agora a gente vai criar um novo contexto. Então eu já vou até criar aqui, a gente vai criar o nosso cart context. Cart context. Daqui a pouco, nossa aplicação vai crescendo, a gente vai tendo vários e vários contextos. E como que a gente está usando o nosso user context? Eu não sei se vocês se recordam, mas para esse contexto ficar disponível para toda a minha aplicação, eu poder usar em qualquer lugar, o que eu faço? Eu vou aqui no meu index, eu importo o meu user provider, o user provider está aqui dentro, user provider, estou exportando ele, eu estou importando ele aqui, e aí eu deixo disponível para toda a minha aplicação. Só que aí eu vou ter agora o cart provider, então a gente teria que fazer isso aqui, cart provider. E aí as coisas vão ficando aqui, muito complexas, vai ficando muita coisa, E não é o que a gente quer, principalmente aqui no index da nossa aplicação, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo central aqui nos nossos hooks, a gente vai concentrar todos os providers aqui dentro, e aí eu exporto uma vez só os meus providers aqui para dentro do index da minha aplicação, ok? Então, eu vou criar aqui um index.js, ok? E aqui dentro a gente vai pegar todos os nossos providers. Então, eu já vou importar o React aqui. Precisamos ter o React importado. E também já vou importar o meu provider, que no meu caso é o meu user provider. Então, já estou importando o meu provider aqui. Agora, vou criar aqui um componente. Vou chamar ele de app provider, que ele vai concentrar todos os meus providers. E ele vai retornar o seguinte, aqui dentro, eu vou pegar meu user provider e vou retornar dessa forma. E nós precisamos aqui, pegar o children, que vem aqui dentro, children, e a gente coloca o children aqui dentro. Rodolfo, por que a gente faz dessa forma? Bem, é o padrão do React. Se você for ler lá na documentação, você vai ver isso. A gente precisa fazer a validação do prop types, então vamos fazer, como a gente já fez outras vezes. Então eu vou dar um import. A gente fez esse... Eu vou copiar para ficar mais fácil. A gente fez essa validação do prop types. Foi aqui, ó. Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Children. Deixa eu copiar aqui. Vamos colar aqui para a gente economizar o nosso tempo. E aqui também a importação do prop types eu vou copiar também. Vou colocar, vou salvar. Aqui é app provider, aqui embaixo, a gente só tem que trocar isso. Ok, então tá pronto.
é isso aí. Aí daqui a pouco a gente vai adicionar aqui o cart provider, ok? Mas por enquanto é isso aqui que a gente vai fazer para concentrar todos os providers aqui dentro do mesmo arquivo. Agora a gente vai aqui dentro do nosso index. E em vez de a gente importar o user provider, a gente vai importar o nosso app. Opa! Nosso app provider. Vamos ver se o VS Code importa automaticamente para mim. Então, importou? Não está importando. Então, vamos importar manualmente. Então, como está dentro do arquivo index, é só a gente ir lá em hooks, importar o nosso app provider. Deixa eu ver se eu estou exportando como default. Eu vou exportar como default aqui. Export default. App provider. Ok. Agora aqui é só eu importar o app provider lá de dentro de hooks. Lembrando que quando a gente acessa uma pasta, automaticamente o JavaScript procura por um arquivo index. Então, se meu arquivo chama index, eu não preciso colocar /index.js. Deixa eu salvar aqui. E agora vamos ver se está tudo funcionando ainda, que a gente mexeu na nossa aplicação. Então, eu estou aqui com o meu usuário, eu vou deslogar. Então, eu vou limpar. Calma que a gente vai criar um botão de deslogar mais para frente. Mas eu vou limpar aqui, ó, vou em Application, dentro de Local Storage, e vou limpar aqui as informações do usuário para a gente deslogar da aplicação. E na hora de logar, ele usa o contexto. Então, vamos ver se está funcionando normalmente. Então, ó, seja bem-vindo. Tá tudo funcionando. Então, essa mudança que a gente fez não afetou em nada. Agora, a gente não precisa mais mexer aqui dentro do nosso index. O que a gente vai ter que fazer agora é toda vez que a gente criar um novo provider, um novo contexto, a gente adiciona só aqui no index, ok? Então, agora vamos, então, para o nosso cart provider. Mas acho que está ficando muito grande essa aula. Então, na próxima aula, eu prometo que a gente começa o nosso card aqui, a gente começa a criar aqui o nosso contexto de carrinho para a gente adicionar as informações, beleza? Espero vocês na próxima aula.